Olá, gente! Como vocês estão? Eu tô gravando esse vídeo, é um vídeo de revisão, certo? Nesse vídeo eu vou resolver as questões que eu havia enviado para vocês, algumas questões de revisão. Então vamos lá, para que servem essas questões? Essas questões, elas vão auxiliar vocês nos estudos aí para a nossa avaliação, certo? Nós temos muito conteúdo, nós tivemos todas essas mudanças ao longo do nosso bimestre, com as aulas à distância, enfim, com as aulas nesse novo formato. Então, eu acho importante, né, que vocês tenham aí um auxílio, digamos assim, tô sendo bem boazinha, que vocês tenham um auxílio para vocês estudarem para avaliação, certo? Visto que é muito conteúdo, a gente tem bastante conteúdo, muito não, né? A gente tem uma quantidade de conteúdo necessário, mas ao mesmo tempo são muitas páginas, enfim. Então, essas questões elas vão direcionar os estudos de vocês. Então, estudem, né? Pelas questões. Usem como base essas questões. Claro que outros temas que nós trabalhamos também são importantes, são interessantes, mas aqui eu tô dando essa colherzinha de chá, guiando vocês aí para os assuntos que eu vou dar maior destaque aí para nossa avaliação, correto? Então é isso, gente. Lembrando que a nossa avaliação, ela é objetiva, tá? A nossa avaliação vai ser composta por 10 questões objetivas, ou seja, questões com alternativas. Vocês deverão assinalar na prova, né, na avaliação, vocês deverão assinalar uma alternativa correta. Então, são aquelas questões clássicas, né? Tem um enunciado, alternativa A, B, C, D e E, e vocês devem escolher uma dessas alternativas. Essas questões que eu estou enviando, né? Vocês acho que viram já, espero que sim. Elas não são objetivas, são questões, né? Na verdade, disparadoras para que vocês estudem para a prova. Mas a avaliação de vocês, né? Na avaliação, vocês terão questões objetivas, ou seja, vocês não terão que escrever na prova, vocês terão que assinalar as alternativas corretas. Então, olha, tá bem fácil, né, gente? Não tem motivo para tirar nota baixa. Eu quero ver todo mundo arrasando e tirando nota boa. Certo? Lembrando que a avaliação vale 6 pontos. Os trabalhos, né? Vocês têm 2 trabalhos para me entregar. Esses trabalhos vão valer 3 pontos. E 1 ponto de participação nas nossas lives. Certo? Vamos começar então, gente. Bom, eu vou respondendo, tá? Vou respondendo cada uma das questões. E aí, na nossa live de sexta-feira, no dia 24 de abril, nós teremos a live da avaliação, na verdade, né? Mas teremos ali os 40 minutinhos antes de eu liberar a avaliação para vocês. Então, a gente se encontra às 19h20, certo? E na sexta-feira eu vou retomar com vocês também um pouquinho do conteúdo e aí vocês aproveitam também para tirarem as dúvidas de vocês. Vamos lá. Então, eu separei as questões por textos, certo? Ó, já dei essa outra facilitada, foi bem boazinha. Então, certo. As 3 primeiras questões são sobre o artigo que nós lemos do Scliar, que falava sobre a história do conceito de saúde. Foram as nossas primeiras aulas, certo? Faz um tempinho, mas espero que vocês ainda lembrem. Foram as nossas primeiras aulas, quando o mundo ainda não havia virado de ponta cabeça, quando a gente ainda tinha aula presencial. Nós conversamos, né, sobre sobre as diferentes compreensões sobre o conceito de saúde que existiram ao longo da história. Então, a primeira pergunta, por que o conceito de saúde é considerado histórico para o Scliar? Bom, para o Scliar, saúde é um conceito histórico, justamente porque a humanidade, né, em diferentes momentos aí, teve diferentes compreensões sobre o que é saúde. Lembra que nós estudamos como a saúde era compreendida lá na Idade Antiga,
na Idade Média, na Idade Moderna, na Idade Contemporânea, ou seja, a gente foi vendo, né, que em diferentes momentos da história da humanidade, o conceito de saúde foi sendo compreendido aí de diferentes formas. Então, por isso que o conceito de saúde, para o Scliar, ele é histórico, porque ele possui relação com questões econômicas, sociais, culturais, políticas de um grupo social, certo? Então, não é um conceito estático, e sim um conceito histórico. Segunda pergunta. Como a Constituição Federal Brasileira, né, a Constituição de 1988, compreende o que é saúde? Bom, o Scliar vai dizer para a gente um pouquinho, né, de forma bem breve, como a saúde é compreendida atualmente no Brasil. Atualmente, na época que ele estava escrevendo, né? Mas podemos dizer atualmente. Aí, o Scliar escreveu esse texto, se eu não me engano, lá no comecinho dos anos 2000. Certo. E aí, por que essa questãozinha é importante para a gente? O que a gente precisa saber? A gente precisa saber que a Constituição Federal Brasileira de 1988 define saúde como um direito, certo? Olha a palavrinha-chave aí, direito de todas e de todos, certo? Então, todo cidadão, toda cidadã brasileira tem o direito à saúde. E é um dever, outra palavrinha-chave, do Estado, né? Quando a gente fala Estado com letra maiúscula, a gente está falando do governo, certo? Do nosso governo federal aí. A gente está falando de todo esse governo, do governo, né? No caso, é dever garantir, então, esse direito à saúde, certo? Então, é isso que eu quero destacar aí para vocês em relação, né, como a Constituição de 88 entende o que é saúde. Claro, tem muitas outras questões que a gente poderia trabalhar, mas vamos tentar se focar no mais básico aqui para nossa revisão, tá certo? Como eu disse, tá, gente? É uma revisão. Eu espero, de todo o coração, que vocês, né, já tenham visto esse conteúdo, que vocês tenham assistido os vídeos de conteúdo, que vocês tenham assistido as nossas lives, lido os textos, certo? O momento da revisão é para nós revermos, vermos novamente. Mas para isso a gente já precisa ter visto uma vez, certo? Então vamos lá. Questão 3. Qual é a definição de saúde da Organização Mundial da Saúde, da OMS? Certo, Scliar também vai falar lá no texto dele como a OMS compreende o que é saúde. Ele vai falar que a OMS surge ali no período pós-guerra, se eu não me engano, em 1948, o surgimento da OMS, certo. E aí a OMS vai trazer aí como definição que a saúde, na verdade, é um completo, né? Olha lá a definiçãozinha da OMS. Saúde é um completo bem-estar físico, psíquico e social. Ou seja, a OMS não vai entender que a saúde ela só está relacionada, né, com os sintomas físicos, mas também com questões psíquicas, também com questões sociais. E a OMS vai dizer pra gente que saúde não é sinônimo de ausência de doença. Ou seja, está para além disso, né? Não é só a gente falar, olha, esse sujeito, essa pessoa tem alguma doença? Ah, não tem. Então nós podemos afirmar que ele é saudável, que ele tem saúde? Não necessariamente, certo? Porque a gente não está falando aí de doenças somente físicas, certo? Esse também a definição da OMS está lá no texto do Scliar, certo? Vamos lá para os outros textos, né? Para eu entender os outros textos que nós vimos. Essas três questões são relativas ao capítulo 2 e 3 do livro Psicopatologia e Semiologia dos Transtornos Mentais, do Paulo Dalgalarrondo. Certo, gente. Então, a primeira questãozinha aí, questão 4. O que o campo da psicopatologia estuda, tá? De forma muito breve, a gente pode dizer que é um campo do conhecimento que busca estudar o adoecimento psicológico, mental dos seres humanos, dos sujeitos, ou seja, as causas, os sintomas, as formas de manifestação desses transtornos mentais, desses possíveis transtornos mentais, correto? Claro que o Paulo Dalgalarrondo vai fazer
vai apresentar para a gente esse campo de estudo de forma muito mais aprofundada. Aqui eu estou falando de forma muito breve na nossa revisão, tá certo? Questão 5. Quais são os diferentes critérios de normalidade e anormalidade destacados pelo autor? O autor vai dizer aí que existem diferentes formas, né, da gente definir o que é normal e o que é patológico, o que é considerado anormal. E ele vai dizer que essas definições, elas não são definições, digamos assim, do nada. Elas têm como base alguns pressupostos, ali muitas vezes filosóficos, ideológicos, políticos. Então, ele vai dar alguns exemplos de critérios de normalidade. Vocês não precisam decorar todos os critérios de normalidade que o autor vai colocar. O que vocês precisam saber é que existem diferentes critérios, certo? Então, a gente não tem somente uma definição do que é normal e só uma definição do que não é normal, do que é patológico. A gente tem diferentes definições, porque essas definições vão ter como base diferentes critérios de normalidade. Então, só para citar de forma bem breve, ele vai dar dois exemplos. Ele vai dar vários exemplos, eu vou citar dois aí que ele traz. Que a normalidade é compreendida como ausência de doença. Então, para essa compreensão de normalidade, por exemplo, o sujeito considerado normal é aquele que não tem um diagnóstico de transtorno mental. Outro exemplo, outro critério de normalidade que o Paulo Dalgalarondo traz para a gente. A ideia da normalidade é a partir da estatística, ou seja, nesse critério de normalidade, normal é compreendido como aquele sujeito, né, que pertence ali a um grupo, a uma situação que ocorre com maior frequência. Então, esses são dois exemplos aí de critérios de normalidade, mas vocês não precisam se fixar e decorar todos esses critérios. Vocês precisam ter a criticidade deles, ou seja, precisam saber que existem aí diferentes critérios de normalidade, que não existe uma única definição do que é normal e do que é patológico. Nisso a gente já vai entrando na questão 6, olha. Porque o conceito de saúde e de normalidade em psicopatologia é questão de grande controvérsia. Opa, legal, já falamos um pouquinho sobre isso na questão 5. Justamente porque existem aí diferentes critérios de normalidade, certo? Existem muitos debates, muitas discussões no campo da psicopatologia, né? Sobre o que nós podemos considerar normal. E o que é anormal? E o que é patológico? Visto que esses conceitos, lembra lá do Moacir Scliar, né? Assim como a saúde é um conceito histórico, a compreensão de normalidade, de patologia também são, né? Também são conceitos aí que têm toda uma relação com o momento histórico que vivenciamos. Ou seja, tudo isso faz gerar aí muitos debates, muitas controvérsias, certo? Porque existem diferentes critérios de normalidade, diferentes formas de compreender o que pode ser considerado normal e o que pode ser considerado anormal. Perfeito? Certo, seguindo. Bom, o capítulo 18, né? Essas próximas questões aqui, essas duas questões, a 7 e a 8, é sobre o capítulo 18 do livro Tratado de Saúde Coletiva. Primeira questão, facinha. Quem foi o Felipe Pinel? Opa, nós vimos bastante sobre isso, né, gente? Vimos que o Pinel, ele é considerado aí, entre aspas, né, o pai da psiquiatria. Ele estava presente aí, entre aspas, também no que a gente entende como nascimento da psiquiatria. Eu estou colocando entre aspas, né? Porque a gente sabe que, na verdade, existiram outras pessoas que contribuíram para esse campo da psiquiatria nesse momento. De certa forma, já existiam ações em saúde mental, mas como eu disse, né, a gente encontra aí na história marcos, né, para a gente dizer quando uma coisa começa e quando uma coisa termina. Então, né, o Pinel aí é utilizado como, ele é visto, né, como um médico, um psiquiatra aí, um médico que está no nascimento, né, que funda aí a psiquiatria com base
nas compreensões científicas, tal qual nós compreendemos hoje, digamos assim. Certo. E foi lá com o Pinel, né, que a gente tem o surgimento da psiquiatria. E lembrando aí que foi o Pinel, gente, que trouxe mudanças significativas, né, na época. Eu até falei para vocês em uma das nossas lives da ideia, né, de associarem ao Pinel ao fato de ter desacorrentado os sujeitos, né? E esse desacorrentar, ele é tanto no sentido metafórico, mas também no seu sentido literal, certo? Porque muitos desses sujeitos, muitas pessoas com algum tipo de transtorno mental, muitas vezes ficavam amarradas, muitas vezes ficavam acorrentadas. Então, é o Pinel que vai dizer, olha, a gente precisa tentar ter uma ciência, né, um campo da medicina que estuda especificamente esses transtornos mentais, que constrói ações de saúde mental, e com isso a gente tem aí o surgimento dos hospitais psiquiátricos. É claro que com o tempo, né, olhando de hoje para lá, nós fazemos, né, muitas críticas, né, sobre a forma como a psiquiatria foi compreendida naquele momento, como os hospitais psiquiátricos foram construídos, mas a gente tem que entender também o momento que isso estava acontecendo. Era um momento diferente do de hoje, certo? Então, questão importante aí, quem foi o Felipe Pinel, questão facinha também. Certo, questão 8. Como a loucura era compreendida no início da psiquiatria? Bom, então no início da psiquiatria, lá com o Pinel, a gente tem a criação dos hospitais psiquiátricos, certo? E por que esses hospitais, eles são, né, eles passam a existir, né? Lembrando que, assim, já existiam hospitais, a gente conversamos também sobre isso, mas os hospitais, eles tinham, até pelo nome, como o próprio nome sugere, tinham o intuito mais de oferecer hospedagem do que tratamento em saúde, certo? Hospedagem no sentido, muitas vezes, de abrigar pessoas em situação de vulnerabilidade social, enfim. E aí, na época aí do Pinel, a medicina passa a ganhar, né, um status cada vez mais, aí busca cada vez mais esse status científico, e com isso a gente tem também essas mudanças dentro dos hospitais, inclusive aí com a existência dos hospitais psiquiátricos. Certo. Então, como a loucura era compreendida no início da psiquiatria? A loucura, ela era compreendida a partir da ideia, conceito importante, a partir da ideia da alienação mental. Lembra que conversamos bastante sobre esse conceito? Então, as pessoas com algum tipo de transtorno mental na época, elas eram compreendidas como sujeitos, como pessoas alienadas. Então, o que era um sujeito alienado? Um sujeito, né, nessa visão do início da psiquiatria, era um sujeito que não era dotado de razão, que não tomava as suas decisões, que não realizava as suas ações com base na razão. Por isso ele era considerado alienado, certo? Lembrando que nesse período, gente, a gente tinha uma valorização muito grande da racionalidade. O Pinel, vamos pensar, ele estava ali, né, na França, fazendo tudo isso aí, fazendo essas mudanças, em um momento na França pós-Revolução Francesa. Então, a racionalidade era extremamente defendida. Então, o sujeito, né, que na época, né, era considerado um sujeito que não se pautava na razão, era visto como um sujeito perigoso, um sujeito que poderia aí representar um perigo para ele mesmo e para a sociedade. Dessa forma, no início da psiquiatria, acreditava-se, né, que era necessário que fosse construído um espaço para que esse sujeito, com algum tipo de transtorno mental, ficasse isolado da sociedade, para que ele não fosse uma ameaça para ele, para que ele não fosse uma ameaça para os outros, certo? E aí é nesse contexto que a gente tem esse modelo asilar de tratamento, que a gente tem a institucionalização dos hospitais psiquiátricos. Seguindo, então. Bom, utilize então, aí na questão 9 e 10, é para vocês utilizarem o capítulo 1 do livro do Paulo Amarante, certo? Do livro Loucos pela Vida, Trajetória da Reforma Psiquiátrica no Brasil. Questão 9, então.
O que é o modelo hospitalocêntrico de atuação em saúde mental? Conversamos também bastante sobre isso. Sempre que a gente fala hospitalocêntrico, né, a gente faz referência aí a um modelo hospitalar, né, a um modelo de atuação em saúde mental que tem como principal foco, que tem como base o hospital psiquiátrico, certo? Os hospitais. Hospitais psiquiátricos no caso das ações em saúde mental. Ou seja, né, esse modelo hospitalocêntrico aí, ele está relacionado com uma ideia de que para a gente construir ações em saúde mental, a gente precisa, né, fazer isso dentro dos hospitais. Então, um modelo hospitalocêntrico de atuação em saúde mental é aquele que tem como principal foco o hospital psiquiátrico. Então, as ações em saúde mental são construídas, né, nessa visão hospitalocêntrica, devem ser construídas dentro dos hospitais, e não nas comunidades, não de outras formas, mas sim dentro dessas instituições. E aí a gente viu, né, o Amarante trouxe para a gente de forma muito completa aí, muitas críticas sobre esse modelo hospitalocêntrico e sobre a necessidade de que fossem aí construídas atuações em saúde mental para fora dos hospitais psiquiátricos, para além desses modelos asilares. Certo? Questão 10. Quem foi o Franco Basaglia? Bom, gente, nós estudamos também, foi outro nome que nós estudamos bastante. Ele foi um psiquiatra, né, que realizou mudanças, claro, de forma muito breve aqui, tá bom, gente? A gente estudou de forma muito mais completa, mas estou falando de forma muito breve para nossa revisão. Ele foi um psiquiatra que realizou mudanças muito importantes, muito significativas, lá por volta de 1970, em uns quebradinho, lá na Itália, certo? Então, o Basaglia, não só o Basaglia, né, mas ele se tornou um nome muito conhecido, ele identificou, olhava para a forma como lá na Itália a saúde mental era compreendida e ele vai propor, né, que sejam aí realizadas mudanças na forma como as ações em saúde mental eram construídas. Ou seja, lá na Itália nessa época, os hospitais psiquiátricos ainda eram muito comuns, havia muito maus tratos dentro desses hospitais, violências, pessoas que morriam, condições, né, horríveis dentro desses hospitais. Então, o Basaglia, lá na Itália, ele vai olhar e falar, olha, não é esse o caminho, né? Isso não vai, de fato, trazer uma melhora na qualidade de vida desses sujeitos. A gente precisa construir outras ações em saúde mental. E aí ele vai criando ali, vai ajudando, colaborando a construir diversas experiências muito significativas. E a gente vai ver que lá na Itália vão acontecer muitas mudanças, inclusive com, né, uma lei que vai aí fechar esses hospitais psiquiátricos e vão ser construídas outras formas de atuação em saúde mental. E a gente vai ver também que essas mudanças aí que aconteceram na Itália, elas influenciaram muito o nosso país, elas influenciaram muito o Brasil. E aí a gente já caminha para o nosso último texto, para o último artigo que nós vimos. Né? O nome do artigo é Reforma Psiquiátrica Brasileira, da década de 1980 aos dias atuais, Histórias e Conceitos. Então, as questões 11 e 12, elas são questões, né, sobre esse artigo. Então, primeiro lá, o que foi a Reforma Psiquiátrica Brasileira? Bom, gente, nós vimos, né, com mais profundidade na nossa aula. A gente teve aí 2 aulas, né, se eu não me engano, para discutir esse artigo. Então, a gente pode entender a reforma psiquiátrica brasileira de forma geral, né, como um conjunto de mudanças, ó, a palavrinha-chave aí, mudanças na forma como a saúde mental era compreendida no país, como a loucura era compreendida no nosso país e a forma como a gente, né, tratava as pessoas diagnosticadas com algum tipo de transtorno mental. Então, a reforma ela vai propor mudanças, né? Na forma como esses sujeitos eram tratados, então mudanças nesses hospitais psiquiátricos, mais do que isso, vão questionar a existência desses hospitais, né?
e vão propor aí mudanças nas compreensões que a sociedade tem sobre o que é loucura, sobre o que é saúde mental, trazendo a importância, né, de que as ações em saúde mental sejam construídas em conjunto com a sociedade, certo? Ressignificando aí a forma como os sujeitos com algum tipo de transtorno mental, diagnosticados com algum transtorno mental, foram compreendidos aí por muito tempo ao longo da história, né? Como, por exemplo, lá no início da psiquiatria. Então, essa reforma psiquiátrica brasileira, ela foi um processo, outra palavrinha-chave. Não foi de uma hora para outra, não foi instantânea. A gente vai vendo lá no artigo que foi um processo de décadas, mas que se intensificou principalmente lá na segunda metade aí de 1980, certo? Na segunda metade da década de 80 aqui no nosso país. Então, são um conjunto de ações que foram aí questionando as compreensões em saúde mental que existiam no nosso país, certo? E aí, né, a gente tem mudanças significativas se a gente olhar para trás, se a gente olhar, por exemplo, da década de 1980 para cá, a gente tem mudanças muito importantes. Um desses exemplos, né, é a criação da Lei 10.216 de 2001. Só que essa lei, vamos pensar, ó, do final da década de 80 até 2001, foi tempo, né? Passou bastante tempo aí. Então, a gente pode, de forma geral, né, fazer um balanço de que a gente teve mudanças muito significativas com essa reforma psiquiátrica brasileira, que foi um processo, não foi da noite para o dia, mas a gente ainda enfrenta muitos desafios, né? Ainda a gente tem, as pessoas têm muitos preconceitos quando a gente vai pensar o que é loucura, quando a gente vai pensar o que é a saúde mental, certo? Então, a gente, né, vocês aí também, como futuros psicólogos, psicólogas, também devem se ver diante aí desse desafio, né? Vocês devem se inquietar diante desse desafio também, de continuar construindo ações em saúde mental que cada vez estejam mais articuladas com toda a sociedade, certo? Que busquem ressignificar a forma como a loucura e os sujeitos são compreendidos. Ok, caminhamos aí para a nossa última questão. O que são os CAPs? Questão super fácil. Bom, os CAPs, eles são os Centros de Atenção Psicossociais. A gente viu também um pouquinho dos NAPs, mas a gente vai se focar nos CAPs agora. Depois a gente discute um pouquinho mais sobre os NAPs. Certo? Então, os CAPs, né, eles, diferente aí, a gente pode dizer que os CAPs são um dos resultados da reforma psiquiátrica brasileira, por exemplo. Eles são, né, uns centros aí de atuação em saúde mental, em que se constroem ações em saúde mental, que são muito diferentes dos hospitais psiquiátricos. Por quê? O CAPS, ele não vai se pautar no modelo asilar, então ele não pretende internar os sujeitos, certo? As pessoas, os usuários que frequentam o CAPS, eles vão durante o dia, né, fazem as atividades, mas não ficam, como era nos hospitais psiquiátricos, não ficam internados, não ficam morando nesses centros, certo? Então, os CAPs, né, eles não querem o isolamento desses sujeitos, muito pelo contrário. O CAPS, ele surge aí, né, com a demanda, com a necessidade de fortalecer os vínculos sociais e comunitários entre os sujeitos diagnosticados com algum tipo de transtorno mental e toda a sociedade e toda a comunidade. Certo? Então, geralmente formada aí os CAPs, eles são formados por uma equipe profissional. Existem diferentes categorias aí de CAPs. A gente tem, por exemplo, o CAPS-I, que é um CAPS específico, né, para criança, um CAPS infantil. A gente tem, por exemplo, o CAPS-AD, que é um CAPS específico aí para pessoas que utilizam, né, para usuários de álcool e outras drogas. Enfim, e aí dependendo da quantidade de pessoas do município, dependendo das demandas, existem um ou mais CAPs dentro desse município, certo? Então, de forma geral, o que são os CAPs, né? Uma outra alternativa, né? De construção, né? De articulação aí, de ações em saúde mental, certo?
que visam, né, o fortalecimento dos vínculos comunitários, que visam o fortalecimento dos vínculos sociais. Então, eles vão tentar aí fazer com que esses sujeitos tenham uma reinserção social, tá? Que sejam garantidos direitos a esses sujeitos, né? Quais direitos? Direito ao trabalho, direito ao lazer, né? Enfim, uma série aí de direitos, tal como todos e todas nós temos na sociedade brasileira. Bom, gente, é isso. Acho que de forma breve, né, consegui fazer a retomada do conteúdo com vocês. A prova, como vocês viram, vai estar bem tranquila. Lembrando que aqui eu trouxe, né, eu coloquei 12 questões disparadoras. Nossa prova vai ter só 10 questões, tá? 10 questões de alternativa para vocês assinalarem a alternativa correta. Fiquem tranquilas, tranquilos. Estudem por esse vídeo, estudem por essas questões, vejam os vídeos de conteúdo, eles estão lá para ajudar vocês. E fiquem tranquilas, fiquem tranquilos. Tenho certeza que vocês vão muito bem na avaliação, ok? Então, nós nos vemos na sexta-feira, dia 24, às 19h20. Eu vou retomar alguns conteúdos com vocês e vocês podem também trazer as questões de vocês, as perguntas que vocês tiverem para a gente conversar, certo? Um grande abraço e vejo vocês na sexta.